Gente querida, vamos seguir na nossa leitura do profeta pródigo, Timothy Keller? Então, que leitura importante, que luz que ele lança sobre o profeta Jonas, hoje especialmente, capítulo 8, Tempestades do Coração. É aquela reação de Jonas, né, diante do arrependimento daquele povo. Nós já vimos no vídeo anterior, né, que é um arrependimento daquele tipo que abre caminho. A gente sabe que o processo, que a conversão é um processo que a graça vai aprofundando e vai convertendo o coração do homem, fazendo de verdade, levando de verdade ele para aquele lugar de aliança com Deus, mas que no caso dessa pregação de Jonas foi um afastamento, uma denúncia da injustiça. Era uma nação cruel, era uma nação sanguinária. Essa denúncia foi ouvida, foi recebida, houve um desejo de se afastar daquilo, e isso foi suficiente, está mais bem explicado no vídeo anterior, para que Deus exercesse sua misericórdia sobre aquele povo. Jonas como um profeta, Jonas como um missionário, em tese, a gente podia, né, pensar que o capítulo se encerraria dessa forma. Olha, eu fugi, eu não entendi, eu não queria, né? Eu passei por aquele processo de tempestade num barco, de ser lançado no fundo do mar, de ser lançado ao mar e ser engolido por um peixe, levado ao fundo do mar. Naquele lugar eu refleti, resolvi obedecer, fui levado então à obediência, anunciei a mensagem frutificou. Opa, que bom final de história, que bom final de ciclo. Não começou tão bem, mas terminou bem. Mas não é aí que o texto acaba. E aí o Timothy Keller chama atenção pra gente, que é curioso, que esse final da história de Jonas é pouco explorado, é pouco exposto, é pouco falado, e é tão importante, porque essa reação de Jonas denuncia muito do que havia no coração dele. E tem coisa para ensinar pra gente. Isso tudo deixou Jonas aborrecido, capítulo 4, e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Isso está por trás da desobediência, da resistência. Desde o início ele tinha uma crise teológica. Como assim? Deus, ao invés de lançar juízo sobre uma nação inimiga, está disposto a oferecer misericórdia. Isso não fechava na cabeça de Jonas. Esse ó Senhor, aqui no texto original, é Yahvé, Yahé, tem diferentes pronúncias, né, da palavra. Enfim, é o nome revelado de Deus unicamente ao seu povo. Ele está clamando pelo Deus da aliança. Não é conosco que o Senhor tem aliança. E vai exercer misericórdia ao invés de juízo sobre uma nação inimiga. Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo. Isso é texto de Êxodo que ele está citando. Lento para se irar e cheio de amor. Ele reclama da misericórdia de Deus, da qual ele mesmo tem sido alvo, da qual a formação desse povo, começando em Abraão, é fruto dessa misericórdia. Mas ele aqui se volta para essa questão. Estás pronto a voltar atrás e não a trazer calamidade, que é o que ele desejaria. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O que é isso, né? O Timothy Keller vai dizer que ele colapsou. Ele denuncia a desordem do coração dele. Para ele, mais importante do que Deus era a fidelidade dele à nação, uma ideia distorcida de patriotismo. A gente não pode falar nesses termos, é um termo mais, né, moderno, mas enfim, a fidelidade dele à nação, ao povo, à raça, era maior do que a fidelidade dele a Deus e seus propósitos de se revelar ao mundo a partir daquele povo. De revelar o quê? A sua misericórdia, a juízo e justiça para todos.
mas também há misericórdia a partir do arrependimento. Isso é coisa preciosa para a gente anunciar. Não é para ser retida para poucos, para gente que se considera especial e que acha que as demais pessoas merecem apenas juízo e justiça. Mas quando é com a gente, não é justiça que a gente quer misericórdia. Quando chega a nossa vez de estar diante de uma situação, a gente vai querer que hajam conosco com misericórdia. Mas nem sempre é isso que a gente vai querer para o outro. E é isso que revela aqui, né? Então, o problema teológico é esse que eu já falei, né? Esse povo tem aliança com Deus. Na cabeça de Jonas, somos nós que merecemos misericórdia. Aquele povo sanguinário, guerreiro, bélico, cruel, merece justiça, punição, caos, né? Essa era a questão. A questão do coração de Jonas era essa inversão de valores e de prioridade, né? Se tivesse de escolher entre a segurança de Israel e a lealdade a Deus, bem, ele estava pronto para colocar Deus em segundo plano. Isso não é apenas preocupação e amor pelo país, isso é uma espécie de deificação da pátria. Quando cristãos valorizam mais os próprios interesses e a própria segurança do que o bem e a salvação de outras raças e etnias, estão pecando como Jonas. Se valorizam o crescimento econômico e militar de seu país em detrimento do bem da raça humana e da promoção da obra de Deus no mundo, estão pecando como Jonas. Sua identidade está mais enraizada em sua raça e nacionalidade do que no fato de serem pecadores salvos e filhos de Deus. O Timothy Keller vai falar também, tem um subtítulo aqui, Mau Uso da Bíblia, que isso que ele traz da aliança é querer ver só parte da história, né? Quanta gente, isso daí é bem conhecida, né? Essa denúncia é bem conhecida, de que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque se você tira um texto do contexto, você usa e justifica pensamentos mais esdrúxulos, né? Que a gente pode ter contato a partir do texto bíblico. Então, a partir desse mau uso do texto, ele fala, olha, não, a misericórdia é para nós, o juízo é para os outros. E o que a gente sabe é que a verdade é a seguinte, o juízo é para onde houver injustiça e pecado. E a misericórdia é onde Deus quiser exercer sua misericórdia. E ainda bem que Deus exerce a sua misericórdia, porque, como eu falei, o que a gente precisa, deseja e anseia é por sua graça e misericórdia, né? E aí ele vai desenvolver também aqui no livro, Timothy Keller, esse caminho de Jonas no fundo do mar, na barriga do peixe, que há ali, mostrando esse processo, assim como esse povo ouve a mensagem e tem início de caminho, né? Abre a porta para um caminho bom, que é o arrependimento. Na barriga do peixe, o Jonas confessa algumas coisas, mas ali ele ainda não se viu ele mesmo como necessitado dessa graça e misericórdia de Deus. Ele mesmo ali não se enxerga ainda como pessoa que precisa. E aí ele ocupa um lugar de altivez e de orgulho que não é um lugar que ninguém deveria ocupar. Todos carecemos da misericórdia e da graça de Deus, não tem ninguém que ocupe especial lugar, somos todos necessitados, né? Bom, e aí, aqui ó, então no capítulo 2 ele foi confrontado com a realidade de que ele próprio precisava, que é na barriga do peixe, de misericórdia e de que não tinha a menor esperança se Deus fosse plenamente justo para com ele e lhe desse apenas o que merecia. Dessa forma, na barriga do peixe, Jonas recebeu uma compreensão mais profunda de sua necessidade de graça. Completa? Não. A gente está nesse processo durante toda a vida de aprofundar nossas raízes nesse amor incompreensível para nós, que temos corações duros, que temos pavio curto, como Jonas vai mostrar aqui. A gente leva tempo para ser enraizado nesse amor e nessa misericórdia de Deus, né? Por fim, ele vai destacar essa pergunta que Deus vai fazer para Jonas. Jonas tem essa reação irada, né? Agora tira a minha vida, Senhor, para mim é melhor morrer que viver desse modo dramático, né? Exagerado.
O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? É aqui que termina esse capítulo do livro, não terminamos Jonas ainda. Deus terá de tratar dessa idolatria se Jonas quiser um dia alcançar a paz infinita de descansar somente na graça de Deus. Que livro, que capítulo, que olhar sobre a vida de Jonas, como nos ensina, né? Sobretudo, desde aquele capítulo que eu fiz lá na Lagoa, o livro vem mostrando a necessidade que a gente tem de se entregar, buscar, desejar, como eu disse agorinha, aprofundar raízes nesse amor transformador, nesse amor profundo, fiel, que tem tanto a nos ensinar, que é o amor de Deus. Deus precisa da vida inteira, né, para se enxergar como gente amada. Estava lendo aqui um outro livro, né, onde é a pessoa, né, o George MacDonald, que é a grande inspiração do C.S. Lewis, e ele falando, não sei se você já ouviu algumas pessoas falando assim, pessoas não cristãs, pessoas, né, sem fé, falam, não, vou pedir isso a Deus, Deus está ocupado com outras coisas, Deus está ocupado em fazer o mundo girar, em fazer, né, as estações acontecerem. E aí ele fala o seguinte, tudo isso é meio para um fim. Tudo isso, Deus não está mais, jamais vai estar mais preocupado com outra coisa que não seus filhos, nós mesmos. E aí você ouve uma declaração dessa, você fica pensando assim, uau, diante da imensidão e da complexidade das coisas, né, da vida, de como o mundo funciona, né, das leis que Deus criou para reger todas as coisas, ouvir que isso tudo, que é complexo, que é grande, que revela da pessoa de Deus para a gente, é coisa menor diante da preocupação que Deus tem com cada um de nós. Olha que coisa importante da gente ouvir no domingo de manhã, no início de semana, que essa revelação do amor de Deus por nós, que a gente se agarre a isso e que viva a vida de forma plena nesse caminho de nos enraizarmos na segurança do amor de Deus por nós. Ótima semana, volto ainda essa semana com outro capítulo e Deus abençoe você.